Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business. Esse que é o programa de negócios do esporte na televisão brasileira, dos cases de sucesso. As marcas e produtos aqui desfilam e mostram realmente a importância que o esporte incide sobre elas. Sempre trago grandes líderes que contam suas experiências, seus desafios e aqui inspiram vocês a mostrar realmente, a ver o esporte de uma maneira bem diferente. Nesta semana, com muito prazer, estou aqui em São Paulo, na sede da Petronas, a gigante petroleira, com o Rogério Ludorf, não é? CEO da companhia aqui do Brasil, um experiente profissional, executivo de alto gabarito, que fez cursos aí no Brasil, ao redor do mundo, trabalhou em empresas como Shell, Deloitte e participou do Comitê Olímpico Brasileiro de 2016. Com esse currículo invejável, eu tenho muito prazer em te receber. Nós estamos aqui, olha, com a bandeira do Brasil, com a Petronas, já estamos no clima e acelerando legal, Rogério. Prazer em tê-lo aqui. Beto, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar com vocês para esse bate-papo. Espero que a gente possa contribuir aí com informações interessantes para o seu público, mas mais uma vez agradeço pela oportunidade. Olha, o grau de octanagem desse programa vai ser absolutamente gigantesco, porque com essa vasta experiência, não é, e a Petronas, que agora começa a lançar os seus postos de combustíveis aqui no Brasil, essa marca internacional que está na escuderia Mercedes, que está com a Attila Abreu na Stock Car, que investe, que gera realmente oportunidades no esporte. Eu quero que você fale um pouco da Petronas, do Pilar Esporte, que é fundamental, inclusive, para a própria existência e DNA da marca. Muito bem, Beto. Um pouquinho da história, né? Eu acho que vale a pena. Na verdade, a Petronas começou no Brasil lá em 2012, na parte de lubrificantes, a divisão do qual nós somos responsáveis aqui. E todo esse desenvolvimento da parte de lubrificantes e dos nossos produtos, nós temos uma planta que é localizada lá em Contagem, em Minas Gerais, né, onde fazemos a produção dos nossos produtos. Temos uma capacidade de 220 milhões de litros. E também, mais recentemente, essa linha que você está perguntando, a gente, nesse ano, lançamos os 3 primeiros postos da Petronas no Brasil. É um marco importante, são 3 postos em São Paulo. E nós estamos muito felizes, né? Estou certo que essa é uma plataforma muito importante para o nosso público, para o público automobilístico e que gosta muito dos carros, e a gente tem certeza que pode trazer muitas novidades aí para o público. Olha, eu fico muito feliz e acho fundamental que a gente tenha, né, pontos de venda de combustíveis Petronas em São Paulo, e evidentemente que nós vamos expandir no Brasil, porque com certeza vai ser um polo de concentração de experiências para os seus clientes, com aqueles programas de vantagens, de fidelidade, enfim. E como vocês são uma marca essencialmente com pilar no esporte a motor, eu tenho certeza que o consumidor vai ganhar e ganhar muito. Imagine você, se você tiver o Russell, por exemplo, servindo combustível dentro de um automóvel, o Attila Abreu colocando combustível num automóvel para um consumidor. São coisas absolutamente factíveis e muito legal, né, Rô? Porque você tem aqui no Brasil um grande número de fãs do automobilismo. Sem dúvida, né? Seria mágico, né? Imagina contar com o George Russell ali na bomba de abastecimento, seria um negócio diferenciado. Mas sem dúvida, né? Como eu falei, o posto é uma plataforma importante onde a gente pode fazer várias promoções, várias campanhas, alavancando, né, a marca da Petronas, junto com a parceria com a Mercedes AMG Petronas. Eu tenho certeza que dá para fazer muita coisa interessante, e a linha é exatamente essa, né? Eu acho que tão importante quanto também é todos os serviços e os produtos que estão sendo oferecidos nos postos. Por sinal, a gasolina Primax, que está no posto, é a mesma gasolina que está dentro, né, dos carros da Fórmula 1, da Mercedes, da equipe Mercedes AMG Petronas, e também, obviamente, os lubrificantes, né? Nós temos a nossa linha Cintium, que é um produto com a tecnologia Cooltech, que é uma tecnologia que permite, mesmo nas situações mais extremas de aquecimento do motor e nas situações extremadas, a gente consegue ter uma refrigeração
própria do motor com essa tecnologia. Então, tudo isso ofertado ali dentro do posto para os clientes e para os apaixonados pelo automobilismo. E é uma marca que é um objeto de desejo. Além do que, mesmo mudando de equipe, Lewis Hamilton, que é o emblema realmente da marca e da escuderia, ele é fã de Ayrton Senna. Então, existe dentro da Petronas, não é, uma linha de brasilidade também, não é, importante e fundamental, não é, amparada também pela paixão que Lewis Hamilton tem por Ayrton Senna, que no ano de 2024 faz 30 anos, não é, de sua morte. Então é momento importante dentro do automobilismo. A Fórmula 1, evidente, você disse aí em relação às experiências da pista para a bomba. Eu quero que você conte realmente do ponto de vista laboratorial, quais são as experiências que a pista traz para a nossa bomba e para o nosso cliente, que agora já tem 3 postos Petronas disponíveis. Não, perfeito. Isso é bastante importante, né? A nossa relação com a equipe Mercedes desde 2009, 2010, quando nasceu essa parceria, né? Ela não é simplesmente uma parceria de patrocínio, né? Ela vai, obviamente, muito além, que é uma parceria tecnológica de pesquisa e desenvolvimento dos nossos produtos feito lá dentro, nas pistas, né? Com a equipe, né? Então, tudo que tem dentro de um carro hoje da Mercedes são produtos da Petronas. Então, como eu comentei anteriormente, começando pela gasolina Primax, que está lá dentro. É a gasolina, obviamente, desenvolvida em conjunto com a equipe. A linha de lubrificantes, como eu falei, do Cintium, também é desenvolvido junto com a equipe. E muitas vezes as pessoas não sabem, mas todos o que a gente chama dos fluidos funcionais, né, como transmissão, como óleos hidráulicos e graxas, que estão dentro do carro, também são desenvolvidos com a equipe. Olha só. E isso é bacana, né? Como tudo isso, como essa mágica acontece, né, Beto? Essa mágica acontece porque a gente tem engenheiros de pista, a gente chama em inglês de Trackside Fluid Engineers, que são esses engenheiros que estão ali, e eles participam de todas, eles estão em todas as provas no mundo todo, acompanhando a equipe Mercedes com laboratórios onde eles fazem o acompanhamento, amostra a amostra no desenvolvimento desses produtos. Muito bem, a Petronas é uma marca global e você teve aqui, não é, nas palavras do Rogério, que você vai estar no seu carro, você vai colocar a gasolina Primax, você vai colocar os lubrificantes e você vai se sentir um carro de corrida. Isso que é importante, não é? E é fundamental. O que se extrai realmente, não é, do ponto de vista do consumo dos seus clientes nos produtos Petronas, das experiências e ativações que vocês fazem dentro das pistas, nos autódromos, Brasil e afora? O objetivo é exatamente esse, né? A gente exaustivamente testar os produtos, né? Todas as linhas de lubrificantes e os fluidos, como eu falei, exaustivamente com dezenas ou centenas de amostras, e isso há uma interatividade muito grande com os engenheiros da Mercedes e até dentro dos próprios engenheiros da Petronas, discutindo essa evolução, né? Então, a gente sabe que na Fórmula 1 nós estamos falando de milésimos de segundos, né? E muitas vezes, né, um lubrificante como esse, ou um aperfeiçoamento dessa tecnologia pode levar a esse milésimo de segundo de diferença. Então, esse é todo o trabalho que é feito. Ele nasce lá dentro da pista, ele nasce lá dentro das corridas, através desses engenheiros, todo esse desenvolvimento feito conjuntamente para trazer todo esse benefício para os consumidores que vão aos postos ou que vão aos pontos de venda onde utilizam os nossos produtos. Muito bem. Nesta semana eu estou aqui na Petronas com o Rogério Ludorf, que é o CEO da companhia no Olé SA Sports & Business, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Estamos acelerando, meu craque, com a gasolina Primax e com os lubrificantes da Petronas. E você sabe muito bem da importância de andar com o seu carro absolutamente equiparado com os carros da pista. Tá certo ou não, Ludorf? Totalmente, muito perfeito. Bem. Então, meu craque, o Olé SA é o programa de negócios no esporte e aqui os negócios realmente acontecem.
Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business, esse que é o palco dos negócios no esporte. O programa de esportes da televisão brasileira aqui no Band Esportes. E nesta semana, na Petronas, na petroleira Petronas, aqui do escritório em São Paulo, com Rogério Ludorf, esse, digamos assim, alemão brasileiro, não é? E que, sem dúvida alguma, nas suas raízes, acelera e acelera muito. Você está na Mercedes, você é de origem e descendência alemã, você está em casa, o teu DNA está absolutamente conectado e a gente vai acelerar muito nesse programa. A Liberty Media, quando assumiu a Fórmula 1, não é? Teve como parceira aqui no Brasil a Band. A Band e o Band Esportes são os canais da velocidade, as principais categorias. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Stock Car, Porsche Cup, AMG Cup, Copa Truck, ou seja, as Endurance, NASCAR. Nós temos aí uma diversidade de categorias, evidentemente, por conta de sermos o canal hoje, os canais da velocidade. Essa parceria com a Liberty Media e principalmente as conquistas que a Mercedes teve, criou uma sinergia muito importante entre as marcas. A Liberty criou um modelo de transmissão e de cobertura muito interessante. Eu quero saber o que se extrai realmente do ponto de vista da marca, do ponto de vista do pilar marca Petronas Mercedes. Conta um pouco dessa sinergia, dessa conexão. Muito boa essa pergunta, né? E se me permite, eu vou voltar rapidinho na história um pouquinho, né? Eu acho que a Petronas ela já tem uma história muito grande, né? Com a Fórmula 1. Nasceu lá em 1995 com a Sauber, né? Não sei se muita gente está familiarizado com isso. E depois ela veio crescendo lá no final dos anos 90, já a Petronas, inclusive... A Sauber foi a equipe do Felipe Massa. Exatamente, exatamente. E também a Petronas ganhou os direitos de transmitir e de ter os direitos sobre a corrida na Malásia também, na ocasião, no final dos anos 90. E já, então, em 2009 e 2010, obviamente, com a equipe Mercedes AMG Petronas, como comentamos, né? Para a Petronas é fantástico, né? Porque não existe plataforma maior e melhor para que a gente possa demonstrar a marca, ter a proximidade com um alto nível de tecnologia, né? Como é a Fórmula 1, que, né, é inquestionável. E essa plataforma nos ajuda muito, Beto, no mercado, que é como se fosse um cartão de visita, né? A marca, quando chega no mercado e você está associado à equipe Mercedes, por exemplo, ou qualquer outra grande equipe, obviamente que isso abre as portas para os seus produtos, ou seja, não há questionamento com relação à tecnologia. Gera um valor agregado importante. Um valor agregado muito grande. Dentro do consumo da marca. Sem dúvida nenhuma. E isso leva, obviamente, a um consumo maior, né? Obviamente que você tem que estar com o produto disponibilizado nos principais canais de venda. A partir daí, todo esse trabalho de marketing, trade marketing que a gente faz nos pontos de venda ajuda a elevar a marca e ajuda a levar as vendas. Então, assim, é uma sinergia total, uma alavancagem total da marca e a ideia é a gente continuar adiante com isso. Muito bem. Rogério, as novas energias estão aí, os carros elétricos, os carros híbridos, não é? E, evidentemente, que isso exige que você crie uma linha mais sustentável de produtos. Eu quero que você fale um pouco desse movimento que a Petronas, inclusive, é precursora, né, dessa linha sustentável para participar, evidentemente, de um projeto e de um plano para tornar o nosso planeta com maior sustentabilidade. Perfeito. O momento não poderia ser mais oportuno para isso, né? Porque o Brasil, diferentemente de outros mercados como o mercado dos Estados Unidos, da Europa e da China, ele vai passar e já está passando por uma transição entre os motores a combustão interna para os elétricos através dos motores híbridos. Essa curva ela vai se alongar mais, ela vai ser mais longa do que esses outros países, como eu falei, Europa, China ou Estados Unidos. Isso levou com que a Petronas, como você falou, na vanguarda, né, da tecnologia e como precursora, a lançar o Cintium Hybrid, o Cintium híbrido, né, no mercado brasileiro no ano passado.
no final do ano passado, por ocasião, inclusive, do evento da Fórmula 1 em Interlagos do ano passado. E isso é muito importante, porque, na verdade, esse segmento de veículos híbridos é um segmento que vai crescer esse ano com relação ao ano passado 61%, ou seja, bastante significativo. Então, a gente não podia ficar fora dessa e lançamos, tem tido uma receptividade muito grande. Essa é uma linha de lubrificantes, de lubrificantes, um forte alavancador das nossas vendas, né, no Cintium híbrido, também com a tecnologia Cooltech, que ajuda esse processo de resfriamento do motor, e a gente está muito contente com as vendas. Então, a ideia é um produto realmente mais sustentável, né, e também com esse apelo de atender esse segmento híbrido que está crescendo no país. Muito bem. É importante esse depoimento porque você disse bem, vanguarda. Petronas é vanguarda, Petronas é protagonismo, Petronas é mudança de comportamento e principalmente de característica dentro do espectro e do cenário atual que acontece no Brasil e no mundo. Vocês renovaram com a Fórmula 1, estou muito feliz, não é? Continuam com a equipe Mercedes, não é? Dá para desfrutar ainda mais desse privilégio e conseguir realmente aumentar essa cadeia de consumo, como você se referiu aqui no Brasil. Sem dúvida, né? Agora, a partir de 26 é um novo período de contrato, estamos muito felizes, como eu falei, a sinergia é grande, a gente tem que tentar cada vez mais alavancar e ter mais potencialidades nessa parceria, e eu tenho certeza que continuará sendo um grande sucesso. A gente já tem um histórico de 8 títulos consecutivos, sem né? dúvida. Isso é uma marca histórica. Não existiu antes na Fórmula 1. E a ideia é que a gente vá para mais, né? As expectativas são cada vez maiores, melhores, né? E vamos ver aí a partir do ano que vem o que vem pela frente. E a gente fala de renovação com a equipe Mercedes, a gente fala de o início do desenvolvimento dos postos de combustíveis, ou seja, começa a se criar aí uma cadeia importante para o consumo. Dentro dos postos de combustíveis, eu quero falar um pouquinho, existe uma comunicação, uma linguagem de comunicação importante que destaca realmente a marca Petronas das outras? A ideia, primeiro que com o lançamento dos postos, para a gente foi surpreendente, né? Através das mídias sociais e das mídias tradicionais, a repercussão houve uma aceitação extraordinária. A gente nem esperava. Inclusive, a gente costuma dizer, esses postos já existiam sob outra bandeira, com a bandeira Petronas houve um crescimento significativo do volume. Eu acho que, em primeiro lugar, a marca Petronas, apesar de ser uma marca jovem no Brasil, né? Se a gente pode dizer aí que nós estamos falando de 12, 14 anos que a gente está no mercado, pouco tempo, mas é uma marca que tem crescido de maneira significativa, posso dizer até exponencial. E a visibilidade dos postos nos ajuda nessa visibilidade, né? Do consumidor começar a entender o posto de gasolina com o lubrificante e com as outras ofertas que a Petronas faz. Então, a ideia é a gente ser 360 graus, né, nessa oferta. E eu acho que isso está começando a acontecer. Obviamente, são só 3 postos, é o início, mas a ideia é a gente ir para muito mais. Você sabe que é interessante, que me vem aqui à cabeça, né? Porque você tem, evidentemente, os fãs do automobilismo, do esporte a motor, os apaixonados, não é? Eles são absolutamente tão fanáticos que eu já ouvi falar que as pessoas vão até os seus postos para colocar combustível Petronas. E eu acho que isso é muito legal, é muito interessante, porque fica favorecida toda uma cadeia, fica favorecida inclusive para o ecossistema, para que as outras marcas também possam de alguma forma desenvolver, não é, uma linha mais harmônica, mais envolvente, digamos assim, não é, que traga realmente o consumidor para colocar um combustível, definir, eu quero botar Petronas. Isso é muito legal e eu fico muito feliz porque a gente precisa cada vez mais desses movimentos. Porque quanto mais eu tiver consumo, mais eu gero oportunidade, mais eu crio postos de trabalho, de maneira literal, porque eu estou num posto, e principalmente eu consigo gerar um hábito de consumo diferenciado. Perfeito. Isso é muito legal.
Você está comigo, meu craque, no Olé SA Sports and Business. Esse que é o programa de negócios no esporte na televisão brasileira aqui no Band Esportes. E nesta semana eu estou com o Rogério Ludorf, direto da Petronas, CEO da companhia, que está dando realmente uma aula inspiradora para você, meu craque, para poder abastecer a sua alma com muita lição para saber a importância do esporte dentro de uma marca. Olé SA, aqui os negócios do esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Começa aqui o Olé SA Sports and Business, o palco dos negócios do esporte na televisão brasileira, dos cases de sucesso, das experiências e desafios que grandes líderes que aqui se apresentam contam para inspirar você, meu craque, para ver a importância do esporte dentro do cenário dos negócios. Rogério Ludorf, CEO da Petronas, e nessa semana estou aqui no escritório da Petronas em São Paulo, entrevistando você, Rogério, com muito prazer, que também investe no esporte nacional. A Stock Car, que é a categoria, a principal categoria do esporte a motor do Brasil, né? E a gente falava aqui de milésimos de segundo na Fórmula 1 e a Stock Car também, os milésimos de segundo estão decidindo pela competitividade, pela qualidade, não é, do grid, dos pilotos. Nós temos uma mescla muito boa, é uma categoria das principais do mundo que mais tem ex-pilotos de Fórmula 1, os pilotos da Stock Car e os jovens pilotos. Essa mescla, ela cria um cenário absolutamente fantástico, não só dentro da pista, mas fora da pista. Vocês patrocinam a equipe do Átila Abreu, o piloto Átila Abreu. Eu quero que você conte um pouco da experiência da Stock Car, de patrocinar um piloto como o Átila Abreu e o que a categoria vem trazendo de benefício para vocês, Petronas. Eu acho que muito importante porque é uma complementariedade importante, né? Obviamente a Mercedes é o cartão de visita. Complementariedade em relação ao investimento da Fórmula 1. Em relação ao investimento da Fórmula 1, exatamente, né? E a vantagem que eu vejo, né, em nós estarmos, a Petronas retornar, né, a Stock Car, é o segundo ano que nós estamos com o time do Átila, né? É o fato de você ter um calendário muito recheado de corridas, né, ao longo do ano todo. Então, é uma oportunidade da exposição da marca constante, né, na categoria, né, e que ajuda, de novo, a associação de marca, né? As pessoas começam a olhar e ver a Petronas no carro do Átila, né, no Pantera Negra, né, Pantera que a gente Negra. chama, né? No carro e começa a fazer associação com os outros elementos que a gente comentou, como o posto, como o lubrificante que é utilizado, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, é uma plataforma que para nós tem sido muito importante, não só, como você comentou, dentro da pista, mas como nos eventos que ocorrem fora da pista. Tá. Né? Particularmente com o Átila, é muito importante porque a gente tem uma agenda de eventos bastante grande e junto aos nossos distribuidores, junto aos nossos clientes, e isso tem sido bastante capitalizado, acredito, pelas partes. E é importante você ter também, na minha avaliação, não é, uma proximidade com o esporte a motor brasileiro, com essa capilaridade da Stock Car, que realiza provas, não é, nos 4 cantos desse país, inclusive com provas internacionais. Nós tivemos recentemente uma prova no Uruguai, não é? Então, eu acho que isso é muito importante. Quero que você fale sobre as ativações com consumidores finais e com clientes. Ótimo. As ativações são diversas, né? A gente, primeiro, uma parte importante é a oportunidade de oferecer a experiência da Stock Car para os nossos clientes, né? Então, isso é muito importante. A gente consegue levar os distribuidores, existem campanhas e promoções que acontecem ao longo do ano,
né? Isso é importante porque ajuda a alavancar o volume, né, da venda dos nossos lubrificantes. E fideliza também a marca. Fideliza os clientes e, ao mesmo tempo, a gente oferece essa experiência, né? Imagina, ele chega próximo do carro, ele vai ao box na Stock Car, ele tem experiência, né, muitas vezes, de um jantar. Ele pode, inclusive, dar a volta na pista. Faz volta rápida, né? Tem um jantar com o Átila. E o interessante complementar a isso é que é bacana que o próprio ponto de venda, né, onde a gente vende os produtos, também muitas vezes participam dessas campanhas. Então, muitas vezes você tem um ponto de venda remoto no Brasil, né? Você ofereceu a oportunidade para aquele mecânico, para aquela pessoa participar do evento da Stock Car também é um negócio muito bacana. Então, é a respeito de experiência, é a respeito da oportunidade da gente estar lá nessa categoria. De novo, não só na exposição da marca, mas como experiência para os nossos clientes. A gente teve uma corrida muito interessante, né? A Stock Car, aliás, é pioneira em criar alguns circuitos inusitados, não é? No ano passado, houve uma corrida no Galeão, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. E no ano de 24, nós tivemos uma corrida no entorno do Mineirão, não é? Que foi uma corrida que levou mais de 70 mil pessoas, que foi no quintal da Petronas. Eu quero que você conte um pouco dessa experiência do Mineirão, vocês que são de Contagem. Eu queria saber de você. Foi uma super experiência, eu vi lá que você usou e abusou de poder levar cliente, de criar experiências importantes e principalmente captar uma experiência importante, já que teremos por 5 anos mais essa corrida. Foi uma super experiência, foi fantástico, né? A gente, inclusive, nós tivemos um VIP truck, né? Numa parte muito privilegiada do circuito e levamos muitos clientes, se eu não me equivoco agora, estamos falando de 300, 400 clientes que passaram durante o fim de semana, muita gente com um público muito eclético, como eu falei, distribuidores, clientes, parceiros, uma série de pessoas que estiveram com a gente lá. E foi formidável, como você falou, no quintal da nossa casa, né? A Petronas tem a planta em Contagem, né? Então a corrida em BH nesse circuito, e esse circuito ele é histórico, né? Porque tem história desse circuito em Belo Horizonte, lá dos idos de talvez de 80, 90, não me recordo exatamente. Então voltou essa corrida para Belo Horizonte, os mineiros ficaram encantados. E para nós da Petronas foi absolutamente espetacular. Olha, o Sete Câmara está de parabéns porque foi organizada, foi muito bem planilhada, houve dentro das áreas VIPs o paddock absolutamente lotado, muitas empresas, mesmo aquelas que não são patrocinadoras, estavam presentes. Você disse bem, a população mineira abraçou a corrida como uma forma realmente de ter chancelado no estado de Minas Gerais algo muito importante. Nós tivemos a hotelaria privilegiada, os serviços muito bem assediados por todos, pessoas vindas do Brasil e do mundo para lá. Então isso foi de fundamental importância e faz muito sentido, sim, você extrair essa experiência. Os pilotos, de um modo geral, e a gente estava no pit lane, eu vou continuar falando dessa corrida, mas isso acontece de maneira recorrente. Os mais experientes, inclusive, ex-pilotos de Fórmula 1, a Fórmula 1 com todas as restrições, ela tem uma proximidade entre fã e piloto muito menor do que a Stock Car. E os pilotos mais experientes, Rubinho, Felipe Massa, Zonta, Nelson Piquet, enfim, eles ficam muito felizes com essa aproximação. Essa aproximação, ela consegue, de alguma forma, também trazer benefício a vocês? Sem dúvida nenhuma, né? Como eu disse, no nosso caso... Não só do Átila, eu quero expandir um pouco. Não só do Átila, porque quando o teu cliente, ele consegue também ter acesso a essas lendas, se assim posso nominá-los, não é, do automobilismo, não só de Fórmula 1, mas enfim, a cadeia toda envolvida, isso também faz parte da experiência do pacote, né? Sem dúvida, né? Essa experiência de poder ir ao box, né? E os pilotos estão ali, vamos dizer, entre aspas, à disposição para tirar foto, dar um autógrafo, um boné, alguma coisa.
E eles são super receptíveis, viu, Rogério? Eles são muito receptíveis. E como a gente costuma dizer, né, o brasileiro é um apaixonado por automobilismo, né? Quando ele tem essa oportunidade, essa experiência, e principalmente como essas lendas, como você falou, é indescritível, né? É indescritível para nós, eu acredito que para o público em geral não pode ser diferente. E né? essa paixão, quando colocada no tanque Petronas, fica mais... É mais ainda. Fica mais melhor favorecido. Ainda com os lubrificantes Petronas. Muito bem. Você está comigo, meu craque, no Olé SA Sports and Business, e nessa semana eu estou aqui com o Rogério Ludorf, CEO da Petronas, acelerando e acelerando legal no Olé SA, que é o programa de negócios da televisão brasileira, e aqui os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Começando mais um Olé SA Sports and Business, o programa de negócios do esporte na televisão brasileira. A cada semana, um grande líder é entrevistado, contando as suas experiências, seus desafios e principalmente seus cases de sucesso. Nessa semana, eu recebo com muito prazer Rogério Ludorf, CEO da Petronas, a gigante petroleira que é comandada aqui no Brasil por você. Rogério, a Mercedes, a equipe Mercedes de Fórmula 1, estamos com um contrato renovado, 8 vezes campeão, títulos inéditos na conquista, extraímos das pistas qualidade e tecnologia para os carros de passeio, para os consumidores, investimos na Stock Car, na principal categoria do automobilismo nacional, temos Átila Abreu como nosso grande embaixador, e temos uma linha absolutamente voltada para as novas energias. Eu quero falar sobre ESG e o posicionamento da Petronas nas novas energias e principalmente da governança corporativa. Perfeito. Talvez seja um dos itens mais importantes na agenda da Petronas atualmente, né? Que eu sei que é muito importante para a grande maioria das grandes empresas, ter uma agenda muito bem definida, muito bem estruturada em torno dessas letrinhas que a gente acha muito importante, que a gente fala de ESG, né? Até porque na parte de vanguarda, me permita te interromper, na parte de vanguarda, no que tange a sustentabilidade, a Petronas iniciou muito antes esses estudos e está principalmente preocupada com o planeta. Perfeito, essa é a ideia, né? E pegando um gancho no que você está falando, começando pela parte ambiental, né? Já é uma preocupação há muitos e muitos anos, na verdade a partir de 1995, que a gente já tem muita preocupação com relação ao descarte das embalagens e do óleo lubrificante utilizado. Pouca gente pensa nisso, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, a gente chama isso de economia circular, cujo objetivo principal é a gente fazer a coleta das embalagens, que elas vão para reciclagem e o material reciclado ele retorna, né, na produção das novas embalagens, bem como o lubrificante usado, que ele é muito importante, ele também volta, ele vai para as empresas de refino, que a gente chama, e gera o óleo básico, que é a matéria-prima para a produção dos lubrificantes, também de muito alta tecnologia. Isso é que a gente fala de uma economia circular fechada, né? E isso é sustentabilidade, né? Isso busca redução das emissões de CO2 através dos nossos produtos. A gente também, hoje em dia, na nossa planta, um tema importante, a gente tem uma coleta de rejeitos da nossa planta também bastante acentuada, praticamente 100% do rejeito da nossa planta ele é reaproveitado, reutilizado, retrabalhado. Então essa agenda ambiental é extremamente importante para a gente e ela está diretamente inserida nos nossos produtos. Na parte social, igualmente, principalmente no entorno da nossa planta, a gente tem uma preocupação muito grande com a sociedade.
Então, tem vários projetos voluntários nas escolas, por no exemplo, entorno da planta, por é um dos exemplos. A gente também trabalha com as comunidades do entorno, tentando ajudar, e isso é muito bacana, que o trabalho voluntariado é feito através dos colaboradores da Petronas, né? A gente se coloca à disposição para tentar ajudar as comunidades no entorno. E na parte de governança, isso não preciso nem dizer, né? Eu acho que esse é fundamental para qualquer empresa que quer estar bem estabelecida em qualquer lugar do mundo e, obviamente, no Brasil. A questão cultural, a questão de ética, a questão dos valores, né, que tem que absolutamente ser respeitados em qualquer relação que a gente possa ter com os nossos clientes, nossos distribuidores, nossos fornecedores e sejam qual forem os nossos parceiros. Quer dizer, existe aí uma preocupação com a essência do Brasil, as raízes brasileiras e principalmente a comunidade brasileira que é atingida por programas de especialização, programas solidários que envolvem toda uma legião de pessoas. Ô Rogério, me diga uma coisa, como é feita a eleição, não é, das escolhas dos investimentos de vocês? Então vocês estão na Stock Car aqui no Brasil, né? Vamos falar especificamente da Stock Car, e você consegue, evidentemente, que extrair. Nós temos outras categorias. Eu quero saber como é que é feita a estratégia para a escolha de uma categoria como a Stock Car e também de um piloto como Átila Abreu. O foco dos investimentos, eles estão, obviamente, pela natureza dos nossos produtos e do nosso negócio, obviamente que está diretamente às categorias de motorsport, né? Não faria muito sentido a gente estar em outras categorias que não tem sinergia com o nosso produto. Então, obviamente, a Mercedes é a principal da Fórmula 1 e a gente tenta seguir esse conceito. Então, Stock Car, proximidade com a marca, qualquer outra relacionado à motovelocidade que tem a ver com as nossas decisões e as nossas prioridades. Tem mais coisa para vir por aí, mas a gente ainda está avaliando. Tem mais investimento pela frente. Você não vai me contar os segredos da Petronas, então? Não são segredos, são estudos que a gente está fazendo, mas ampliar esse leque, né? Através de categorias, de novo, onde a gente pode expor a marca, a gente pode oferecer experiência para os nossos clientes e a gente pode, obviamente, alavancar a venda dos nossos produtos. Pelo que a gente conversou fora do ar, não é? Eu fiz a pergunta de maneira proposital, você escolheu uma equipe e escolheu um piloto que vai muito além das pistas, ou seja, ele tem, vou te parafrasear, ele tem um movimento 360, um movimento full 360, que realmente atua dentro da pista com performance e desempenho e fora das pistas também, na área de network, de relacionamento, de geração de conteúdo e principalmente uma linha que fidelize e aumente o consumo de suas marcas. Eu acho que essas são características importantes que foi, digamos assim, o fio condutor para poder eleger a equipe. Perfeito. E o seu piloto, tá certo? O que vem por aí você não quer revelar, mas eu quero que você fale um pouco da sua experiência, dos seus desafios em relação ao esporte a motor. O que significa para você, do ponto de vista pessoal, Rogério Ludorf, o esporte a motor está absolutamente cravado aqui, ó, na sua Petronas. Sem dúvida. Eu sou até suspeito de dizer, né? A gente também comentou um pouquinho fora do ar, eu particularmente sou um apaixonado por automobilismo desde a infância. Começou nos carrinhos de rolemã. Então tem uma questão aí um pouco pessoal, né? Mas brincadeiras à parte. Mas quando a paixão, ela se conecta com o gestor, com o decisor, na grande maioria dos casos é assertivo e é case de sucesso. Então você não foge à regra. Mas eu acho que tem um pouco disso mesmo. Eu acho que é a questão da forma, vamos dizer, apaixonada como a gente faz as coisas na Petronas, né? E eu não falo só por mim, eu falo por um time grande, muita gente que está por trás de tudo que a gente faz e é um time apaixonado. Então eu acho que isso, e eles trazem ideias para que a gente possa fazer cada vez coisas, como eu falei, mais na vanguarda, mais diferentes. A questão da volta, né, para Stock Car foi um exemplo. E a ideia é sempre essa, como que a gente consegue fazer com que a marca Petronas ela aumente cada vez mais o seu reconhecimento, ela esteja próximo dos consumidores e ela esteja aonde
possível os maiores desenvolvimentos em tecnologia. E aonde se consegue isso? Quando você está nas principais categorias do automobilismo ou do esporte de maneira geral, como é a Fórmula 1 e como é a Stock Car. Muito bem. Falamos de paixão, falamos de emoção. Falamos de investimentos numa equipe que é a Mercedes de Fórmula 1, uma das principais equipes de Fórmula 1 de todos os tempos. A Stock Car, a principal categoria do automobilismo nacional. Uma preocupação com o meio ambiente, uma política ambiental absolutamente empolgante que reverbera nos 4 cantos desse país e que forma da Petronas um diferencial na sua simbologia de marca e no seu consumo. Esse é Rogério Ludorf, CEO da Petronas, que nesta semana está aqui no Olé SA Sports and Business. Rogério, você realmente deu olé. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Meu craque, Olé SA, é aqui que os negócios no esporte acontecem.